Gente, bom dia! Hoje o nosso grupo ele vai apresentar sobre arquitetura românica, ok? Então, ela surgiu no período feudal europeu, certo? Na região, principalmente na região onde nós atualmente chamamos de Portugal. Ela surgiu entre os séculos 11 e 13, ok? E suas obras arquitetônicas, elas tinham, em sua maioria, um cunho religioso, focando em igrejas, monastérios e semelhantes. O estilo ele se popularizou durante a expansão do cristianismo, né, pela Europa, e foi o primeiro estilo a surgir após a queda do Império Romano. Então, assim, nos feudos, antes, cada um tinha suas próprias características e eles não tinham nenhuma semelhança. Então, o estilo românico, ele terminou trazendo a unidade para todas essas regiões. Ele foi o primeiro a fazer isso, graças ao cristianismo, né, que ele começou a ser consolidado fortemente na Europa nessa época. As igrejas românicas, elas foram as maiores construídas até então, exigindo uma inovação nos seus métodos de construção e nos materiais, incluindo a pedra e a modificação de seus telhados, que antes eram feitos de madeira, que facilitavam furtos e queimadas, incêndios, né? E esses telhados eles foram modificados por abóbodas, seja de aresta ou de berço, certo? Então, todo esse conceito em que a igreja agora era construída 100% por pedra mudou, né, o conceito para ser uma fortaleza de Deus, onde agora a população iria se proteger durante conflitos entre os feudos. Em geral, das obras românicas, elas trouxeram as esculturas, né, feitas de pedra da época romana e a arte, em geral, ela era rica de simbolismo e esquematização, o que fazia com que os artistas agora pudessem mostrar o que sentiam pelas suas obras, sejam esculturas ou pinturas. Bom dia, gente! Eu vou falar sobre a arquitetura românica e dar alguns exemplos dela. Bom, com a instituição da fé católica romana, uma onda de construções de igrejas varreu a Europa feudal de 1050 a 1200. Os construtores tomaram elementos da arquitetura romana, como colunas e arcos redondos. As igrejas construídas até então possuíam um telhado de madeira, mas durante a Idade Média, muitas cidades eram invadidas e saqueadas, e essas igrejas eram facilmente incendiadas. Pensando nisso, a necessidade era cobrir grandes espaços e protegê-los de incêndios. A alternativa foi usar as abóbadas. Na arquitetura românica, podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade. Ou seja, as edificações não possuíam estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídos nesse estilo. Havia ainda a utilização das abóbadas, que podiam ser de dois estilos, as de berço e de aresta. As abóbadas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura de semicírculo chamada arco pleno. Por conta de algumas desvantagens nesse tipo de construção, como a pouca luminosidade e riscos de desabamento, foi criado um novo estilo de abóbada, a de aresta. As abóbadas de berço eram apoiadas sobre pilares em ângulos retos. Dessa forma, conseguiram criar ambientes melhor iluminados e mais seguros. Pelo fato do uso da abóbada ser ainda instável, porque elas tendiam a abrir, ou seja, elas empurravam os pilares para fora, a solução encontrada foi engrossar as paredes e utilizar contrafortes nas laterais. Esses contrafortes são pilares grossos que ficam na parte externa da igreja e fazem força contrária a dessas abóbadas, tornando as paredes grossas uma característica da arquitetura românica. Além disso, as plantas das construções românicas tinham formato de cruz e eram construções sólidas feitas em pedra. Apresentavam ainda poucas janelas e tinham geralmente uma porta principal. A primeira coisa que chama a atenção, nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre grandes e sólidas, daí serem chamadas fortalezas de Deus. A explicação mais aceita para as formas volumosas, estilizadas e duras dessas igrejas é o fato da arte românica não ser fruto do gosto refinado da nobreza e nem das ideias desenvolvidas nos centros urbanos. É um estilo essencialmente clerical. A arte desse período passa, assim, a ser encarada como uma extensão do serviço divino e uma oferenda à divindade. Nesse período, a peregrinação estava muito em moda, e a arquitetura das igrejas era adequada para receber multidões de visitantes.
A sua planta cruciforme, com longa nave atravessada por um transepto mais curto, simbolizava o corpo de Cristo crucificado. As arcadas permitiam aos peregrinos andar pelos corredores sem atrapalhar os serviços religiosos na nave central. O chevette, travesseiro em inglês e em francês, é a parte de trás do altar, capelas semicirculares onde se guardam os relicários. O exterior das igrejas românicas é bastante despojado, exceto pelos relevos esculturais por volta da porta principal. A arquitetura românica não é igual à arquitetura romana. Apesar de claramente sofrer influências da arquitetura romana, a românica era feita para a religião cristã, portanto não possuía o mesmo simbolismo e continha características próprias. Romana, apesar de claramente sofrer influência Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre as pinturas e as esculturas. Para as pinturas, era escolhida a técnica do afresco, no qual a parede ou o teto a ser pintado deveria estar úmido, ou fresco, daí o nome. E muitos temas bíblicos e religiosos marcaram esse período e por isso eram eles os escolhidos para os adornos internos de igrejas e catedrais. E na Idade Média, eram poucos os que sabiam ler e escrever. E juntamente com as paredes e os tetos, diversos murais, iluminuras e tapeçarias serviam de alfabetização religiosa para os mais leigos. Agora, duas características da pintura desse período, que foram a deformação e o colorismo. A deformação eram as figuras representadas fora de sua proporção, pois assim Jesus ele poderia ser retratado maior do que os outros para representar uma ideia de grandeza, poder, superioridade. E o colorismo eram as cores puras, vivas e fortes, sem preocupação com o jogo de luz e sombra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as esculturas. Uma forte característica desse período foi o teocentrismo, Deus como centro do mundo. Sendo assim, as esculturas também eram pensadas e produzidas para adornar os locais sagrados. E falando um pouco sobre a arte românica e gótica, esses dois estilos estavam em voga na Idade Média, porém, consecutivo ao estilo românico, surge na Baixa Idade Média o estilo gótico, que, oposto ao românico, se destaca pela sua verticalidade e monumentalidade de suas construções. E os vitrais também tiveram um grande destaque, tiveram uma grande importância no estilo gótico. E para terminar, uma curiosidade eram as igrejas de peregrinação, que eram construídas ao longo do caminho, ao longo das estradas, para servir de apoio aos peregrinantes. Produzida para adornar os locais sagrados. Não acredito. Pinturas. Dois períodos estavam em voga Ai, não!